Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Alexandre Lopes. Estamos de volta com mais uma parte da nossa aula do CCNA 7, do curso 1 do CCNA 7, né? Que é o Introduction Network, ou ITN, né? Na abreviação. E agora a gente vai falar sobre tendências de rede, tá bom? Então vamos lá. Hoje em dia, algumas tecnologias são consideradas tendência de rede. Por quê? Porque são tendências, são tecnologias, que todas as pessoas que usam a rede querem ter, querem usar, querem precisar usar. Então, as funções da rede devem ser ajustadas e transformadas continuamente para acompanhar as novas tecnologias e dispositivos de usuários, certo? Então, à medida que eles entram no mercado de forma constante. Então, constantemente o mercado vai se adaptando. Constantemente o mercado vai se aprimorando, as tendências vão mudando, o comportamento do usuário final vai mudando e as redes têm que acompanhar. A tecnologia, a administração das redes tem que acompanhar isso, tá bom? Então, algumas dessas tecnologias, tendências que afetam os consumidores e as empresas são o BIOD, né? Bring Your Own Device, ou seja, traga o seu próprio dispositivo, né? Colaboração online é uma tecnologia que está muito em alta hoje. Comunicação por vídeo, todo mundo sabe que hoje você fala com WhatsApp, você fala com Message, você fala usando vídeo, né? E a computação em nuvem, né? Outra tecnologia, outra tendência que tá em alta. Então vamos falar um pouquinho de cada um deles. Tá? Ou da maioria deles aqui a gente vai falar, talvez não fale de todos. Mas o que é o BIOD? O BIOD é o seguinte: a minha empresa ela pode me proporcionar um celular, por exemplo, mas a minha empresa me proporciona um celular simples. E eu tenho condições financeiras de ter um iPhone, de ter um telefone de um Android de última tecnologia, de última geração. E a empresa, por padrão, ela tem alguns padrões e ela termina distribuindo um celular mais simples para o usuário dela. Então, por exemplo, um grupo de vendedores que ganham muito bem, um salário muito bom, ganham uma comissão muito boa, mas a empresa disponibiliza um celular simples para eles e não um smartphone de última geração. Mas ele ganha bem e ele tem condições de ter um smartphone de última geração, né? Então ele prefere trabalhar com o smartphone dele, né? Mas isso requer uma série de cuidados extras nas redes. Por quê? Porque primeiro que o celular é do usuário. Então o controle do usuário é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente vai estar controlando um dispositivo final que é do usuário, mas a gente ao mesmo tempo tem que se preocupar com a segurança da nossa rede, se ele se conectar na rede, né? Então, o BIOD permite que usuários finais tenham liberdade para usar ferramentas pessoais, acessar informações e se comunicar usando seus notebooks, netbooks, tablets, smartphone. BIOD significa que o uso de qualquer dispositivo de qualquer propriedade e em qualquer lugar, ou seja, eu posso usar o meu dispositivo final, o meu celular pessoal, na rede da minha empresa. Por quê? Porque ela está preparada tecnologicamente para isso, para suportar isso em termos de segurança, por exemplo, em termos de usabilidade, em termos de acesso, né? Se o meu perfil de acesso, qual o meu perfil de acesso vai ter acesso. Então, assim, tem que ter regras para isso e o BIOD é uma tendência, né? Outra tendência é a colaboração online. Então, hoje em dia, a gente tem diversas ferramentas de colaboração online. O Webex da Cisco é uma delas. É excelente, é uma das primeiras que existiu e é excelente, né? Mas a tecnologia, o Webex Teams também, né? Mas a colaboração online, quando você, por exemplo, vai criar um documento no Google Docs e aí você compartilha aquele documento com outras pessoas da sua empresa que elas vão poder editar o mesmo documento que você. Quando você cria lá uma pasta num Evernote da vida de notas e você compartilha aquelas notas com todas as pessoas que fazem parte do mesmo projeto que você. Então, assim, são tecnologias, são tendências de colaboração. A colaboração online, a colaboração virtual é uma tendência e a rede também tem que estar preparada para isso.
A próxima tendência é a comunicação por vídeo. Isso aí a gente não precisa nem falar, né? A telepresença hoje é uma coisa que é quase que presente no dia a dia de todo mundo que tem um smartphone. Então você consegue, por exemplo, fazer uma chamada no WhatsApp com uma pessoa que está do outro lado do mundo e vocês se verem simultaneamente, falarem. É uma coisa que é muito comum hoje. E isso requer uma série de preparação da sua rede para isso. Imagina uma empresa onde todo mundo vai fazer reunião desse tipo, onde vão haver todas as salas de reunião tem uma telepresença. Ela tem que estar preparada para suportar esse tráfego, ela tem que estar preparada para ter o QoS nesse tráfego, ela tem que estar preparada para a filtragem dos pacotes que forem necessários, ela tem que estar pronta para proporcionar essa tecnologia para o usuário final. Mas isso é uma tendência, todo mundo quer usar isso hoje em dia, né? E por fim, a comunicação em nuvem, a computação em nuvem. O que vem a ser a computação em nuvem? Eu posso ter um computador muito simples na minha casa, né? Mas através da computação em nuvem, a minha empresa contratou um super desktop para mim online na nuvem, certo? E aí eu vou acessar lá e vou botar para rodar na nuvem, o que traz mais peso para o meu computador. E aí eu só vou assistir o resultado final. Eu já vi isso aqui, pessoal. Eu já vi num projeto que a gente tinha renderização de vídeo pesado em computação em nuvem. É possível? É possível. É mais caro, porque você está falando em coisas mais caras, mas é possível. Agora, hoje em dia é extremamente necessária a computação em nuvem para diversos aspectos. Eu dei um exemplo eu dei um exemplo, por exemplo, de um computador, né, de um desktop mais potente para o usuário. Mas, por exemplo, a gente pode falar de um servidor online, né, onde qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo vai ter acesso a ele através da nuvem. Um exemplo de computação em nuvem é o próprio Netflix. A Netflix, ela trabalha hoje com a Amazon, com uma nuvem híbrida da Amazon, onde ela vai perseguindo os horários de pico do Netflix e transferindo tecnologia, né, o poder de processamento, poder de largura de banda, ela vai transferindo para a parte do mundo onde ela precisa mais dessa tecnologia naquele momento. Porque o Netflix tem um estudo, ou isso é um dado do ano passado, tá? De 2 anos atrás, tá, pessoal, que eu vou falar aqui. Então pode ter algum número desatualizado, mas o Netflix tem um número que por volta das 7 horas da noite, entre 7 e 10 horas da noite é onde ele tem o pico dele. Por quê? Porque é a hora que as pessoas estão chegando em casa, jantando, indo assistir um filme, indo assistir né, entre 7 e 11 horas da noite. É o pico do Netflix. Então ele tem ele usa uma tecnologia, uma tendência de nuvem que eles chamam de Follow the Moon, ou siga a lua, né? Conforme vai escurecendo, eles vão seguindo ali aquele no mapa mundo a lua. Conforme ela vai aparecendo e vai escurecendo, o sol vai se pondo, ele vai indo atrás. Ela vai transferindo tecnologia para aquela região do mundo onde está, vamos dizer assim, a lua nesse momento, né? Por isso que é Following the Moon, né? Siga a lua. Então é uma outra tendência que tem hoje. Por quê? Porque você consegue otimizar recurso, né? E disponibilizar o recurso certo na hora certa para o usuário que está naquela parte do mundo. Então são tecnologias que são fantásticas. Tá? Então aqui a gente pode falar aqui, ó, sobre 4 tipos de nuvens: as nuvens públicas, as nuvens particulares, as nuvens híbridas e as nuvens personalizadas. Então as públicas disponibilizadas para o público em geral, né, como modelo de pagamento ou de uso gratuito. É o caso do Netflix que eu acabei de falar, por exemplo, do Google Drive, né? A gente tem as nuvens particulares destinadas a uma organização ou entidade específica, como o governo, por exemplo. A gente tem a híbrida com os 2 ou mais tipos de nuvem, exemplo, parte personalizada, parte pública, né? Cada parte permanece um objetivo distinto, mas as duas estão conectadas usando a mesma arquitetura. E a gente tem a nuvem personalizada, criada para atender uma necessidade específica de um setor, normalmente usada no setor privado, né? Uma outra tendência é a tecnologia em casa, ou seja, é através da nuvem,
né, você ter toda uma tecnologia na sua casa. Então você ter tudo que você tem acesso do seu computador, só que na sua casa, no seu trabalho, só que na sua casa, e mais ainda, você ter a sua casa automatizada. Isso é uma outra tendência. Então, ó, a tecnologia residencial inteligente é uma tendência crescente que permite a integração dela em dispositivos de uso diário, assim a interconexão com outros dispositivos. Então você, através do seu smartphone, você consegue controlar o som e a temperatura do seu carro, a temperatura da sua casa, verificar se a geladeira, por exemplo, está funcionando. Os fornos podem saber a que horas devem preparar uma refeição. Então o cara já deixa uma refeição no forno quando você está chegando, através da proximidade do seu GPS à sua residência. O seu smartphone dispara um alerta para o seu forno preparar a sua comida, por exemplo. Então isso tudo são tendências, são tecnologias que estão disponíveis hoje, mas que vão crescer ainda muito, né? Ó, o Powerline, rede Powerline, o que é isso? É a rede através da energia elétrica. Então você tem um dispositivo sem fio aqui, que vai pegar a casa, mas você precisa passar a rede para o andar de cima. Então você, através do Powerline, você liga um dispositivo de Powerline aqui, o Powerline vai pela rede elétrica, ele divide a modulação da energia que passa pelo condutor de eletricidade e transforma uma parte daquilo em dados e consegue transmitir para outras partes da casa através da rede elétrica, ok? Algumas dessas tecnologias, pessoal, a gente ainda vai ver ao longo do curso, tá? Por isso que nessa aula 1 é um resumo, então eu estou dando uma pincelada, mas ao longo do curso a gente vai ver. Segurança de rede. Segurança de rede é outra coisa que a gente deve se preocupar bastante, tá? Então, ó, ameaças à segurança. A segurança de rede é parte integrada da rede, independente do tamanho dela. Então, não importa se é uma rede de pequeno porte, essa rede da minha casa, onde eu tenho 2 notebooks, 3 tablets e uma televisão, né? E aí eu estou na minha impressora e eu não preciso me preocupar com segurança? Não, eu preciso me preocupar com segurança. Eu tenho que me preocupar com as senhas, eu tenho que me preocupar com a criptografia. Então eu tenho que me preocupar com a minha segurança. Da mesma forma que eu preciso me preocupar com a segurança da rede do meu trabalho. A empresa onde eu trabalho tem uma rede de computadores onde tem 300 e tantos funcionários, mais uma quantidade grande de alunos, e lá a gente precisa se preocupar com a nossa segurança, ok? Então eu tenho firewalls lá, eu tenho criptografia, eu tenho as redes sem fios, todas elas com segurança. Então a gente lá se preocupa com segurança. E segurança, a gente vai ter alguns capítulos dedicados à segurança, principalmente no curso 3 do CCNA, né? E aqui no 1 também a gente vai ter um capítulo inteiro, um módulo inteiro só dedicado à segurança, tá? Hoje, como eu falei, esse primeiro capítulo é uma pincelada. Então, segurança é em camadas, é em níveis. A gente, por diversos momentos, a gente vai falar de algum nível de segurança. Então, começa desde a segurança física do acesso a um dispositivo até a segurança lógica ou a criptografia na transmissão dos dados ou uma VPN num túnel de criptografia. Então, tudo isso faz parte da segurança de uma rede, né? Então, a segurança de rede implementada deve levar em consideração o ambiente ao proteger os dados, mas ainda permite a qualidade do serviço esperada. Eu brinco que segurança é sempre uma balança ali, né? Os técnicos, os analistas de segurança querem prender demais, o usuário quer muito solto, então você tem que manter uma balança ali para equilibrar. Não ser seguro demais para não comprometer a usabilidade, mas também não ter uma usabilidade tão grande que comprometa a segurança. Tem que estar equilibrado, tá, pessoal? Então, algumas ameaças externas, né? Vírus, worms, cavalos de Troia, spyware e adware.
ataques de dia zero, ataque de ator de ameaça, ataque de negação de serviço, esse é muito comum, né? Interceptação de roubos de dados e roubo de identidade. Todos esses aqui são alguns tipos de ataque, né? E algumas são ameaças externas à organização, ok? Ou à rede. E agora as ameaças internas, né? Dispositivos perdidos ou roubados, uso indevido acidental por funcionário e funcionário malicioso. Então, a gente tem que se preocupar com esses dois níveis de ameaça, a ameaça externa e a ameaça interna, ok? Como eu falei, a gente vai ter aulas especificamente sobre segurança. Então, as soluções de segurança, né? A segurança deve ser implementada em várias camadas, como eu já disse, com o uso de mais de uma solução. Então, segurança são várias camadas, tá? Componentes de segurança para a rede doméstica ou de pequeno porte. Então, eu tenho software antivírus, anti-spyware, devem ser instalados. Filtragem de firewall usada para bloquear o acesso não autorizado à rede. Eu brinco que em redes pequenas ou em qualquer rede, a gente tem um grande tripé aí que a gente deve sempre se preocupar. Primeiro, ter um antivírus bom instalado no computador, ok? Seja ele um antivírus gratuito ou pago. É lógico que os pagos são melhores e são mais seguros e mais garantidos. Mas existem versões gratuitas também que funcionam. É melhor do que não ter nenhum. Então, antivírus pagos e antivírus gratuitos, mas ter o antivírus instalado. Essa é a primeira perna do tripé. A segunda perna do tripé é ter o firewall. Nem que seja ali só o firewall do Windows, mas ter o firewall do seu computador liberado, ativado. Ok? E a terceira perna do tripé é a atualização constante dos softwares. Então, cada vez que o Windows solta uma atualização, ele está corrigindo uma série de coisas, inclusive segurança. Por quê? Porque eventualmente alguém descobre uma ameaça nova, solta um vírus novo e ele não está preparado para isso. Foi em cima de uma vulnerabilidade, por exemplo, que o Windows existia. Então você vai lá, quando a Microsoft liberar a atualização, você atualiza o seu Windows. E eu estou falando do Windows, mas pode ser o Mac, o iOS, pode ser o Android, pode ser o seu próprio antivírus que atualiza constantemente para atualizar a lista dos vírus. Então, qualquer um dos dispositivos que você tiver que atualizar, essa é a hora de você deve atualizar assim que soltarem uma atualização de segurança, ok? E as redes maiores, né? Tem sistemas de firewall dedicado, não apenas o firewall do computador, mas um firewall dedicado, um dispositivo que só faça isso. ACLs, né? Access Control List ou lista de controle de acesso, a gente vai ver sobre isso, né? IPS, tá? Que são sistemas de prevenção de intrusos, a gente também vai ver sobre isso no curso na parte de segurança. E VPN, que é o Virtual Private Network, é um túnel privado para mim, por exemplo, eu da minha casa consigo acessar a rede da minha empresa num túnel de segurança, onde eu não corro nenhum risco. Usando a estrutura da internet, eu crio um túnel de criptografia onde os dados são transmitidos seguramente. Tá? O estudo de segurança de rede começa com um entendimento claro da infraestrutura de comutação e roteamento subjacente. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é entender a infraestrutura de comutação. Então, esse primeiro curso, o Introduction Network, é essencial para a segurança, principalmente para quem quer trabalhar com segurança. Então, eu sei que tem gente que compra só o curso 1 aqui, ou quer estuda só o curso 1 e depois parte para uma carreira de segurança. É essencial você saber sobre essas tecnologias que a gente está estudando nesse primeiro curso, nesse Introduction Network, ok? Todos os capítulos são importantes, todos os módulos são importantes. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o profissional de TI, né? Mais especificamente sobre o CCNA. Então, a certificação Cisco Certification Network Association é o CCNA. Ela demonstra que você tem um conhecimento de tecnologias fundamentais e garante que você permaneça relevante com as habilidades necessárias para a adoção de tecnologias da próxima geração. O foco do CCNA são tópicos da base de segurança de IP, né, wireless, virtualização, automação e programação de rede. Então o CCNA vai ver isso tudo aqui, ó, beleza? E aí algumas novas certificações da Cisco, como as certificações DevNet,
né, nos níveis de associate, especialista e profissional, para validar as habilidades de desenvolvimento de software. Aí você fala, Alexandre, um profissional de rede que sabe desenvolver software? Gente, a Cisco trabalha com desenvolvimento de software também específico para a área de rede. É claro que tem o desenvolvimento de software que a Cisco trabalha, que são de aplicativos, né? Mas o foco do CCNA é para a área de rede e de infraestrutura. Então, esse desenvolvimento é focado para isso. Para quê? Para automatizar alguns comandos, para criar alguns aplicativos de acesso a algumas áreas da rede, para você poder utilizar toda a tecnologia de desenvolvimento, né, para você, por exemplo, criar bots na sua rede que vão fazer algumas coisas. Então são coisas que a gente pode estar fazendo para estar tentando melhorar, através do desenvolvimento, melhorar a função do administrador de rede. Tá? E a certificação especializada valida suas habilidades de acordo com o seu papel e interesses profissionais. Pessoal, eu costumo dizer o seguinte: qual a diferença de um profissional certificado e de um profissional sem ser certificado? O profissional certificado, ele é atento aos detalhes. Então ele é um cara que ele sabe nos detalhes como funciona um protocolo. Muitas vezes o cara que não é certificado ou que não tem o nível de estudo de um profissional certificado, ele vai na tentativa e erro. E no final ele não sabe dizer nem o que ele fez que deu certo. Ele conserta, mas o que você fez que consertou? Não sei. Eu já lidei com diversos profissionais assim, em equipes que eu administro, que eu coordenei. Quando eu começava a coordenar uma equipe, e aí a gente tinha ali pessoas todas que não eram certificados ou não tinha esse nível de estudo, a gente chamava a pessoa e o que você fez que deu certo para dar certo isso? Não sei. Qual era o problema? Não sei. Então assim, a pessoa tem, ou então a pessoa falava um problema que não era esse o problema. Isso era o que o problema causava, mas não era exatamente aquilo o problema, né? Então a gente sempre incentiva a estudar, sempre incentiva a pessoa a melhorar, sempre incentiva, e o profissional certificado, ele sabe. Então quando ele bate o olho num problema, ele já consegue fatiar ali a rede e falar assim, ó, o problema provavelmente está aqui, entre a transmissão do IP e isso aqui, tá no camada tal, tá na parte do acesso da rede, e aí ele vai, consegue, mapeou, isolou o problema, resolveu, e ele sabe exatamente o que foi. Isso na maioria das vezes. Ele é focado, ele consegue resultado muito mais rápido que o outro profissional, porque ele sabe aonde ele vai bater. Ele até faz algum nível de tentativa e erro, porque isso é normal, né? Mas ele vai consciente, ele faz aquilo consciente, aí ele sabe o que ele fez que deu resultado. Então, as empresas pagam mais por isso? Pagam, porque em média, um profissional certificado resolve um problema de 35% a 45% mais rápido que um profissional não certificado. E aí, quando você fala na solução de um problema, por exemplo, que está deixando uma rede inoperante, uma rede de uma situação crítica, você resolveu o problema 35%, 45% mais rápido, isso pode representar muito dinheiro para um cliente, né? Eu tive um caso onde a empresa era um call center, né? Ela tinha que receber as ligações via 0800, ela recebia as ligações via 0800, mas toda ligação que era via celular, a rede identificava aquilo, derrubava a chamada e ligava de volta para o cliente. Claro que isso é um problema de VoIP, né? É uma tecnologia de VoIP que a gente usava. E aí isso deu um problema. A gente levou algum tempo para resolver esse problema. Talvez a gente demorasse muito mais se a gente não tivesse profissionais certificados e gabaritados para resolver esse problema. Mas só para vocês terem um nível, a empresa pagava multa no contrato dela com o cliente, ela pagava multa cada vez que um cliente conseguisse fazer uma ligação via celular para o 0800. Eles atendiam as ligações, mas a empresa pagava multa, um percentual sobre aquela conta era paga pela empresa. Então, quando a gente está falando de uma empresa de call center de 0800 que recebe ligação de um volume nacional, a gente está falando de um valor absurdo por cada hora que aquele serviço ficou inoperante. Mas a gente conseguiu resolver muito mais rápido do que se a gente não tivesse um profissional certificado. Isso é só um exemplo, tá, pessoal? Então, é isso que eu falo, se certifiquem e vamos avançando nos níveis. A gente tem o nível CCNA, a gente tem o nível CCNP e CCIE. E agora a Cisco criou o nível especialista,
né? Ela sempre teve, mas ela está dando mais foco ao especialista. Então você tem algumas provas ali que não tem certificação Associate e Professional, mas você pode se tornar um especialista daquilo. Tá? Normalmente é uma coisa até mais específica do que ele abrange no CCNA e no CCNP. Né? Ele vira um especialista num determinado solução da Cisco. Tá bom? Essa transparência, ela fala um pouquinho aqui, bagunçou o título, pessoal, mas depois eu vou corrigir, né? Mas ela fala sobre que dentro da Cisco Networking Academy a gente tem uma área onde você pode cadastrar seu currículo para concorrer a vagas de emprego, ó, encontre oportunidades de emprego e procure empregos na própria Cisco e em parceiros, tá bom? Então a gente vai, é uma agência de talentos que a Cisco coloca à disposição na Cisco Networking Academy, tá bom? Então a gente vai depois gravar um vídeo específico sobre isso, tá? Isso é um laboratório que está lá no material. Como eu falei, o material ele é rico em laboratórios, ele é rico em exercícios, em questionários. Então esse laboratório aqui é um laboratório que vai pesquisar sobre oportunidade de trabalho e refletir sobre pesquisa. Alexandre, é obrigatório fazer isso? Não, não é. Mas se você quiser fazer, pode fazer. Isso aqui não vai te ajudar na parte de certificação. Então a gente não torna obrigatório. Isso vai te ajudar na sua vida como um, né, profissional, na sua vida de estudante que está galgando aí uma área profissional na área de TI. Então a gente não cobra isso como obrigatório, tá bom? Então, pessoal, esse curso, esse módulo 1, ele acaba aqui. Depois ele tem um módulo de prática e quiz. Eu vou fazer um vídeo mostrando sobre o módulo de prática e quiz, mas para quem já para quem quer fazer, quem quer assistir, assiste lá, mas o conteúdo acabou, tá? A aula acabou, a aula no módulo de prática e quiz não tem. Agora, o módulo de prática e quiz é muito legal, principalmente se você quer conhecer o material do Cisco Networking Academy. Alexandre, eu quero ver como funciona esse módulo de prática e quiz, eu quero ver como é. Vai ser um vídeo curtinho onde eu vou mostrar um pouquinho, alguns exemplos de pergunta da prática e quiz para você poder ver se você gosta, e para quem já está fazendo, ver como vai fazer. Para quem já adquiriu o nosso material, já vai fazer. Se você não faz parte do nosso canal ainda, não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixa o seu joinha aí nesse vídeo, que vai ajudar bastante a gente. Compartilha bastante esse vídeo e ativa o sininho para você saber toda vez que a gente soltar um vídeo novo, tá bom? Lembrando que toda segunda-feira tem uma aula, tem um capítulo novo do CCNA, tá bom? Então, hoje é segunda-feira, então por isso você vai estar vendo esse vídeo, vai estar sendo liberado hoje. Uma boa semana para vocês e a gente se vê no nosso próximo vídeo.